Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Estamos mais uma vez aqui juntinhos, unidos no mesmo propósito, para estar lendo mais um capítulo. Nós vamos entrar agora em Gálatas, capítulo 4. No 4 está falando assim: o Evangelho isenta-nos da lei. Também vai haver um comentário aqui entre Sara, vai haver uma alegoria. Alegoria quer dizer ele vai fazer uma alegoria entre Sara e Agar para estar nos ensinando algo muito importante. No capítulo 4, deixa seu like, deixa o seu comentário. Gente, como é importante comentar. Eu fico triste que as pessoas não comentam. Quem comenta é o irmão Geraldo, uns irmãos estrangeiros que comentam também, tudo. E vejo a irmã Berenice comentando, vejo a irmã Cristiane comentando. Gente, deixa seu joinha e comenta aí. Beijo. Aqui em Gálatas está escrito assim, que o Evangelho nos isenta da lei. No capítulo 4 está escrito assim: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino e nada difere de servo, ainda que seja senhor de tudo, né? Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Ele é herdeiro, mas ele continua sendo servo. Até que o pai, né, que o pai morra. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que recebêssemos a adoção de filhos. Glória a Deus. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Abba, Pai, né? Então aqui nesse capítulo 4, sobre a lei, somos como um herdeiro durante a menor idade. A menor idade, sujeitos aos tutores até que nos tornemos maiores. E rudimentos traduz, o que é rudimento? Traduz uma palavra grega que originalmente se refere ao triângulo de um relógio de sol para determinar a hora através da linha da sombra. Daí veio a ser aplicado a um ir em ordem, avançando em passos ou enfileirados, princípios rudimentares, e aprender as letras do alfabeto. No uso do Antigo Testamento, a palavra se refere-se aos princípios elementares, conforme está escrito em Hebreus 5:12. Os rudimentos, tanto da religião judaica quanto gentia, e os elementos materiais do universo, tá? Então aqui, gente, no capítulo, continuando em Gálatas, capítulo 4, nos diz o seguinte: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
somos filhos de Deus, recebemos a adoção. E porque sois filhos de Deus, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Somos herdeiros de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servia aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Muitas vezes, quando estamos no Evangelho, muitas vezes nós sentimos vontade de voltar aos velhos deuses, voltar à idolatria, voltar aos pecados antigos, mas que possamos estar firmes servindo ao Deus verdadeiro. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Paulo tinha um grande receio de ter trabalhado em vão com os Gálatas, porque eles estavam querendo, havia rumores que eles estavam querendo voltar aos velhos hábitos, aos velhos deuses, aos velhos princípios, mas há somente um Deus, um só Senhor. Então ele está falando assim: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes e nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancar os olhos, nos darias. Fiz acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Virei inimigos de vocês dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso para sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Tem gente que é servo só quando o pastor está perto, servo de Deus. Quando o pastor está longe, ele não é servo de Deus. E aqui o povo estava, Paulo estava falando: não quero que vocês sejam servos de Deus só perto de mim, mas longe de mim também, porque Deus tudo vê e Deus tudo sabe. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Então ele está aqui chamando eles de filhinhos e falando: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, porque os Gálatas, pelo meu entendimento aqui, eles estavam caindo, Aqui no verso 19, está falando, Paulo expõe os motivos sinceros dos judaizantes, porque os judaizantes estavam interessados em circuncidá-los e querer colocar que a circuncisão era maior do que Cristo. Paulo compara a sua ansiedade em relação aos Gálatas ao trabalho de uma mãe no parto. Paulo defende seu evangelho através de aplicação alegórica, quando ele comenta aqui de Sara e de Agar. Sara e Agar são uma alegoria de dois concertos. Dizei-me-vos o que queres estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei?
Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, uma da escrava Agar e outra de Sara, a livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era livre nasceu da promessa de Deus. Deus prometeu um filho que se chamava Isaque. O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos. Um do Monte Sinai, gerando filho para servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa. Aleluia! Nós somos filhos da promessa. Assim como Isaque foi filho da promessa, nós também somos filhos da promessa. Mas como estão aquele que era gerado segundo a carne, perseguia e persegue até hoje o que foi gerado segundo o Espírito, assim também é agora. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus ao ventre de Maria e foi totalmente perseguido. Mas o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará o que o filho da livre herdará. De maneira que, irmãos, somos filhos não de escrava, mas somos filhos da livre. Então, somos filhos por adoção. Porque o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário nos fala assim. O verdadeiro herdeiro de Abraão era o filho da mulher que era livre. E quem era a mulher livre? Sara. A referência histórica é Gênesis 21, 9. Os verdadeiros crentes devem esperar sempre a perseguição. Sempre haverá perseguição. Assim como os filhos de Abraão são perseguidos até hoje, há uma divisão aí, né? Nós sabemos que mesmo o filho da escrava, eles até hoje carregam essa rixa, que são os árabes, né? Contra os filhos, contra os judeus. Nós também somos perseguidos. Não acabei de ler aqui algo assim tão duro, sabe? Falando assim, nenhum crente presta. Aí eu escrevi assim para ela: tem que haver testemunhas para ver se o crente presta ou não. E eu sou uma pessoa de índole e sou crente. E você? Nós somos pessoas de índoles. As pessoas veem Cristo em nós. Este é o capítulo 4 de Gálatas. Deixe o seu like e o seu comentário.